Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 42 a 44 de Jeremias. Veja bem aqui o cenário. Gedalias, que foi o governante colocado pelo rei Nabucodonosor, foi assassinado e o povo morreu de medo e começou a querer descer para o Egito para ser protegido, porque achou que Nabucodonosor ia vir com fúria e acabar com eles, sem acreditar que não foi a intenção deles, e foi outra pessoa que assassinou o Gedalias, né? O senso comum, o bom senso, indicaria que eles estavam certos, porque Egito era um império milenar, não era secular, era milenar. Nunca ninguém tinha conseguido vencer Egito. Então eles pensaram, e no Egito estaríamos seguros. Aqui não, porque aqui acabamos de ser destruídos por Babilônia, agora acabou com o regente que o rei da Babilônia deixou aqui, e então vamos descer para o Egito. Hoje, sabe como é que seria isso? Seria como você apelar para os Estados Unidos e para o dólar. Você apelar, não, isso aí vai me proteger, isso aí é seguro, isso aí é a coisa mais segura que tem. É o bom senso, é o senso comum. Só que não. Eles foram perguntar para Jeremias, pedir para Jeremias com humildade. Você viu como é que eles chegaram aqui para ele? No capítulo 42, falaram todo humilde para ele assim. No versículo 2, disseram a Jeremias, o profeta, seja aceita, pedimos-te a nossa súplica diante de ti. Roga ao Senhor teu Deus por nós e por todo esse resto, porque de muitos restamos somente uns poucos, assim como nos vêem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Então, assim, parecia que eles estavam com a atitude certa, até que, enfim, estão arrependidos. Também puderam, né? Jeremias falava anos e anos e anos e anos e anos e anos, e todo mundo prendendo ele, castigando ele, açoitando ele, e tudo o que ele falou aconteceu, então já tinha provas de que Jeremias era um profeta que ouvia de Deus, e o que ele falava acontecia, né? Então eles chegaram e falaram assim, agora nós temos entendido e tal. Aí no versículo 4, respondeu Jeremias o profeta, eu vos tenho ouvido, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e o que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. E aí eles respondem, olha o que eles respondem, versículo 5. Seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se assim não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós, o Senhor teu Deus, seja da boa, seja da má, a vós, o Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Poxa vida, parecia que finalmente tinha um povo que não ia ser os figos ruins, iam ser, assim, arrepender, né? E entendeu? Nós temos que obedecer e ouvir e obedecer a voz do Senhor nosso Deus. E ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias, e aí o que ele falou? Ele falou com eles, fica nessa terra, fica aqui, e eu vou abençoar vocês. Não temais o rei da Babilônia, não temais, porque não vai ter problema, e eu considerei misericórdia para vocês. Mas se vocês falarem não, vocês vão para o Egito, fugir da guerra, vocês vão se dar mal. E o que eles fizeram? E a nossa pergunta no último vídeo foi esse. Como que a gente pode ouvir uma palavra de Deus e não ter temor de desobedecer? Sabe o que é? Você atribui coisas naturais. Ele fala assim, Jeremias, essa palavra não é de Deus não, você não ouviu de Deus não. Isso é o Baruque que está te instigando para você nos ensinar uma coisa que vai nos dar mal. Imagina não confiar nos Estados Unidos, no dólar, entendeu? Imagina, eles nunca vão ser destruídos. A gente vai para Faraó e vai se dar mal. É isso que Jeremias falou. E aí, ele, quando chega lá no Egito com eles, desobedecendo a Deus, mas ele foi junto com eles, eles não obedeceram, aí Deus manda ele fazer um ato profético de colocar pedras no lugar e fala assim, nesse lugar, Nabucodonosor vai colocar seu trono. Vocês estão achando que está escapando? Está escapando coisa nenhuma. Nabucodonosor vem para cá e vai destruir o Egito e o trono dele vai estar nesse lugar. Olha que tristeza, você amar um povo, querer que o juiz não viesse sobre eles e não ser atendido, e ter de ficar junto com eles e ver toda a desgraça que vai vir sobre eles. E olhando do ponto de vista natural, não, a palavra de Jeremias era meio loucura, olhando assim as possibilidades, porque o Egito era milenar, ninguém nunca tinha vencido eles. Então ele falou assim, não, você está falando loucura, você não ouviu de Deus. Mas aí ele falou a palavra dura para eles, aí eles inverteram totalmente o disco. Eles falaram assim, quando a gente adorava ídolos e a rainha do céu, tudo ia bem para a gente.
Mas quando a gente parou, aí que veio a desgraça. Então eles inverteram. Inverteram, sabe por quê? Porque quando eles estavam adorando ídolos, realmente não tinha tido problema, porque o Senhor era paciente. O Senhor estava dando aviso, alerta. E as pessoas hoje fazem a mesma coisa, interpretam errado a paciência de Deus. E acham que o que eles estão fazendo para outros deuses está trazendo bênção para eles. Não é. É Deus que está tendo paciência, esperando, tendo misericórdia. Mas quando você não quer ouvir, você não vai ouvir. Quando você não quer ouvir, você vai atribuir ao profeta uma outra motivação, que Baruque, no caso, estava influenciando ele. Você não vai acreditar na palavra dele e você vai dizer que adorar ídolos dá resultado e adorar a Deus é que não dá resultado. Você vai inverter totalmente a coisa. Então, eles iam se tornar os figos ruins daquele cesto que Deus tinha falado mesmo. Você não consegue interpretar os acontecimentos atuais se você não ouvir a palavra do profeta de Deus. Você tem interpretações erradas. Você interpreta a paciência de Deus como sendo fruto das suas ações idólatras, de desobediência a Deus. Ele está tendo paciência, permitindo, e você acha que isso é fruto de alguma coisa idólatra que você está fazendo. E lembra disso, por favor, lembra do seguinte, quando você vai pedir uma palavra do Senhor, com sinceridade, quando essa palavra vem, obedeça. Não fica julgando o profeta e trazendo outras ideias e distorcendo o que falou, porque você está querendo ouvir o que você quer ouvir. E se não falar o que você quer ouvir, então você vai caçar uma pessoa que vai falar o que você quer ouvir. É uma tragédia, isso é terrível. E aí, no capítulo 44, no versículo 26, existe uma coisa chamada linha vermelha. Quando você atravessa essa linha, acabou. Você viu que até certa altura Deus estava dando chance. Você pensa assim, mas já está determinado, já não tem mais chance. Deus sempre dava chance, outra chance. Arrepende, ouça, e se fizer, eu perdoo, e se fizer, eu não deixo esse mal vir sobre vocês. Mas aqui eles atravessaram a linha vermelha aqui, e olha no versículo 26 do 44, o que fala? Ouvi, pois, a palavra do Senhor, todos os de Judá que habitais na terra do Egito, eis que eu juro, pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, como vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para o mal e não para o bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, pela espada e pela fome, até que de todos se acabem. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito para a terra de Judá, poucos em número. E saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua. Deus profetiza juízo sobre o Egito e eles vão ser incluídos nesse juízo. E ele jurou, agora acabou, não tem mais chance. E vai restar só um pouquinho desprezível e vocês vão ser uma vergonha, um escárnio. Que tristeza. E Jeremias teve que ficar com eles até o fim. Nós vamos fazer a seguinte pergunta no próximo vídeo. O que acontece com homens de Deus, homens que servem a Deus, no meio de um povo desobediente que está debaixo do juízo de Deus?